Agora, então, a gente vai fazer o corpinho, tá? Então, a gente vai aqui começar com fazer a linha bege, tá? Um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos, tá? Essa é a nossa primeira carreira. Na segunda carreira, então, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Aqui, primeiro ponto, marcar e continuar. Então, se a gente vai fazer 6 aumentos, a gente vai ficar no final com 12 pontos baixos. Na carreira de número 3, a gente vai fazer, então, um ponto baixo e um aumento, tá? No final da carreira, a gente vai ter 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer, então, a nossa quarta carreira, tá? Então, a gente vai continuar aumentando, 2 pontos baixos e um aumento. E a gente vai continuar aumentando até a carreira de número 7, tá? Então, 2 pontos baixos, 3, 4, assim por diante, até chegar a 7 pontos baixos. Aliás, até chegar a 5 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, que vai dar 42 pontos baixos, a carreira número 7, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho, para vocês verem como vão ser feitas essas carreiras, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas e aí eu volto aqui pra gente continuar a trabalhar. Agora, então, a gente vai fazer a carreira de número 8, tá? Aí, antes eu queria só mostrar pra vocês como é que fica com aquela repetição de carreiras, não é repetição, na verdade, aquela série de aumentos que a gente foi fazendo, né? Então, aqui a gente ficou com 42 pontos baixos, tá? Então, a carreira número 8 também vão ser 42 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto, dessa vez sem aumento, tá? Agora, a gente vai fazer, então, a nona carreira, tá? Aí, aqui, eu já coloquei as perninhas que a gente fez, né? Fechou elas aqui, tá fechadinha, tá? Por que que elas estão aqui? Porque a gente vai costurá-las, digamos assim, com o próprio crochê, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Fazendo o corpinho mesmo, aí a gente vai fazê-la junto com o crochê dessa forma, tá? Essa carreira aqui eu vou explicar ela todinho pra vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, não repare na minha unha, porque ela quebrou durante aqui a gravação, tá? Eu sofri um acidente pequenininho aí. Mas isso acontece mesmo na vida das crocheteiras, eu acho que é bem comum, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai começar essa carreira com 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, e eu vou continuar. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, 8 pontos baixos, tá? Agora, eu venho aqui com a primeira perninha, tá? Vou colocar ela aqui. Aí, eu vou colocar no primeiro ponto da perninha, assim, ó. E vou pegar aqui no ponto seguinte do corpinho. Vou inserir, ó, dessa maneira. E aqui são 6, então, 6 pontos, tá? Aí, aqui você conta também para não se perder, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Pronto. 6. Aqui ficou nessa forma, tá? Ó, ele já fica presinho.
Aí, depois desses 6 pontos, então, a gente vai fazer agora 14 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Próximo aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Pronto. Aí, a gente vem aqui com a outra perninha e faz da mesma maneira, tá? 6 pontos baixos. Aí, aqui, antes de vocês colocarem, vocês veem aqui a posição certinho, os pezinhos aqui, ó, pra frente e tal. Bem certinho, tá? Então, essa aqui, esses 14 pontos aqui é da parte da frente, digamos que o corpinho vai ficar assim, aqui a frente, tá? Então, aqui, os pezinhos pra frente. Aí, aqui a gente vai, então, fazer aqui, ó, primeiro ponto, né? Da nossa perninha, tá? Aquele restinho de linha, você pode colocar pra dentro, enfim, você pode fazer o que você quiser pra arrematar ele aí, pra colocar ele pra dentro, pra ficar escondidinho. E insere a agulha aqui, ó. Aqui, bem na câmera pra vocês verem, tá? Perninha, um pontinho da perninha e um pontinho aqui do corpo. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o último ponto, que ele tá aqui escondidinho, vou pegar ele todo aqui. 5, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Peguei ele. 5 e 6. Tá? Então, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5 e 6. E daí, a gente só finaliza aqui a carreira com mais 8 pontos baixos, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Pronto. Então, ficou aqui dessa forma, ó. Já as perninhas presinhas ao corpinho, tá? Na carreira 10, a gente vai fazer os mesmos 42 pontos baixos, tá? Isso na carreira 10, na carreira 11. Todas as duas, ponto sobre ponto, sem aumento ou diminuição, só ponto sobre ponto, tá? 42 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui a carreira de número 12, tá? A gente já fez a carreira 10 e a carreira 11, 42 pontos baixos, aí ele fica assim, ó. Tá? Com as perninhas já aqui costuradas. Fica bem bonitinho e bem certinho, tá bom? Então, vamos lá. Na carreira número 12, a gente, então, vai fazer nossa troca de cor, tá? Pra cor branca. Porque aqui ela vai ter uma alcinha e vai ter a blusinha branca, então aqui a gente já vai fazer essa troca de cor, tá? Aí, como que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trocar pro branco, ó. Pode ficar um pouquinho difícil de visualizar por causa do fundo branco, mas é esse fio aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Da mesma maneira como a gente fez no bracinho. A gente desmancha aqui o último ponto da carreira anterior, que no caso é o último ponto da carreira 11, tá? Desmancha não totalmente, né? Só não finaliza ele. Assim, fica com duas. Aí, vem com branco e termina o ponto, tá?
Eu gosto de dar aquele velho e conhecido nozinho. Mas eu já vi pessoas que acham que não tem necessidade alguma desse nozinho, mas eu gosto, tá? Eu acho que fica mais seguro. Até acho assim que vocês aí devem fazer também, tá? Então aqui eu vou tirar o bege, a linha bege, que eu não vou precisar mais dela, tá? Continuar aqui trabalhando só com branco. Aí nessa carreira a gente vai fazer uma diminuição. Não uma, no caso são 6 diminuições, tá? Então a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta a gente vai ficar com 36 pontos baixos. Mas aí, para não ficar aquele degrauzinho assim, que eu não gosto, que fica muito aparente a troca de cor, então o que eu gosto de fazer? Nos próximos 2 pontos aqui, eu faço ponto baixíssimo, tá? Então, 1 e 2. Mas eu conto com eles como um ponto baixo normal, tá? Aí eu sigo com ponto baixo normalmente. 3, 4 e 5, tá? Então, 5 pontos é a minha primeira diminuição. Agora a gente vai fazer a carreira de número 13, tá? No caso, aqui a gente ficou com 36 pontos baixos. Então, a gente vai fazer a carreira de número 13 e de número 14, tá? Ambas têm 36 pontos baixos, então ponto sobre ponto, sem diminuição alguma, tá? Aí, como eu havia falado pra vocês, ó, aqui nesses pontos baixíssimos, em cima deles, você vai fazer normalmente um ponto baixo, tá? Aqui eu marco, que é o início da carreira de número 13, normalmente. Passa aqui o outro também, tá? E sigo fazendo assim. Pra não ficar... Eu gosto porque eu acho que não fica menor essa diferença aqui na troca de cor, tá? Pra não ficar assim tão brusca. Então, eu gosto de fazer dessa maneira. Então, as duas carreiras vão ser assim, tá? 36 pontos baixos, a 13, desculpa, e a 14. Agora, então, a gente vai fazer a carreira de número 15, tá? Na carreira de número 15, a gente também vai diminuir. Então, são 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, a gente tá diminuindo, né? Então, eu gosto, assim, já de colocando um pouquinho de enchimento, tá? Então, eu acho interessante vocês já irem colocando, porque ele vai fechando. Aí, pode ser que fique um pouquinho difícil de alcançar, para ele ficar cheinho, tá? Então, é legal que vocês já vão aí colocando enchimento. Então, vamos lá. Na carreira de número 15, como eu falei para vocês, são 4 pontos baixos, tá? Uma diminuição e a gente vai ficar, então, com 30 pontos baixos no final da carreira. Na carreira de número 16, então, a gente vai fazer 30 pontos baixos, tá? Só repetir, ponto sobre ponto, sem diminuição alguma. Na carreira de número 17, tá? A gente vai diminuir novamente. Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? A gente, então, vai ficar com 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer as carreiras 18 e 19, tá? Elas são só de repetição, então, 24 pontos baixos nas duas carreiras, tá? Só repetir, ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 20, tá? E vai continuar diminuindo. Eu só queria mostrar pra vocês antes aqui, ó, quando a gente fez a troca de cor, não ficou muito aparente, vocês conseguem perceber, tá? Ficou aquele degrau assim que geralmente fica quando a gente troca de cor normalmente, tá? Então, vamos lá. Nessa carreira, são 2 pontos baixos e uma diminuição, e a gente vai ficar com 18 pontos baixos no final da carreira, tá? Agora, então, a gente vai fazer a carreira de número 21, tá? Aí, aqui eu coloquei, ó, aqui estão os bracinhos, tá? Que a gente vai ser da mesma forma como foram as perninhas. A gente vai costurar com o crochê no corpinho,
tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer aqui 3 pontos baixos. Então, aqui eu fiz o primeiro, vou marcar aqui minha carreira, pra saber onde que eu comecei, tá? E vou continuar. Segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo, tá? 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer, então, 5 pontos baixos com o primeiro bracinho, tá? Então, vou pegar aqui o bracinho. Geralmente, olha aqui, ó, onde eu fiz a troca de cor, aí viro aqui pro outro lado, pra não ficar tão... Ficar mais legal, né? Não ficar aparente. Aí, eu venho aqui, insiro a minha agulha no primeiro ponto, tá? Lembrando que são 5 pontos baixos. E o ponto do corpinho, dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na câmera, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Assim fica melhor, pronto. O ponto do bracinho e o ponto do corpinho, tá? Aí, inseri aqui, pego a minha linha pra fazer meu ponto baixo, tá? Deixa eu só diminuir aqui essa corrente, que ela tá muito grande, vai ficar um ponto feio. Pronto. Então, aqui, 5 pontos baixos, então, aí eu vou insiro no outro ponto do corpo, 2, 3, 4 e 5. Último ponto aqui. Pronto. 5, tá? 5 pontos baixos. Pronto. Costuradinha, deixa essa linha aqui que sobrou pra dentro do corpinho, tá? Aí, agora, eu vou fazer aqui, então, 4 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Então, normalmente no corpinho, tá? 2, 3 e 4, tá? Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo bracinho, tá? Veja aqui, mais ou menos, aqui, ó, minha troca de cor foi aqui, então, eu vou botar ele assim, tá? Então, vou pegar aqui o primeiro ponto do bracinho, o ponto do corpinho aqui, mostrar aqui de novo pra vocês, tá? Dessa forma, passo a agulha através de 2 pontos e vai ser quando eu vou puxar. Aqui, ó, puxar a linha, faço meu primeiro pontinho, tá? Aí eu vou contando, são 5. 2 aqui, que é o segundo. 2, 3, 4 e 5, né? Que eu vou finalizar meu 5º ponto baixo, tá? Pronto, 5. Aqui fica um pouquinho difícil de trabalhar, que são muitos pedacinhos de linha, tá? Mas não é impossível, não. Dá pra fazer. Tá, 5, pronto. Aqui é o segundo bracinho, tá? Aí, agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo, tá? Pronto. Um ponto baixo. Tá? E fica assim a nossa carreira de número 21, com os bracinhos colocados, ó. Vocês podem aqui ver que eles são na mesma direção das perninhas, tudo certinho, tá? Tudo bonitinho. Então, é assim que a gente vai fazer a nossa carreira de número 21. Ó, então agora a gente vai fazer a última carreira do corpinho, tá? Pra finalizar.
Então, aqui eu já enchi, botei mais enchimento no corpinho, né? Botei aqueles pedacinhos de linha do braço pra dentro, tá? Pra mostrar pra vocês como que fica o corpinho. Eu acho muito bonito e prático de fazer, porque não envolve costura. Às vezes a gente costura assim, ele fica meio tortinho, a gente não sabe. E desse jeito é bem bom, bem prático e bem legal de fazer, tá? Eu acho que fica bem bom, bem bonitinho. Tá? Então, na última carreira aqui, a carreira de número 22, a gente só vai repetir, tá? São 18 pontos baixos também. E você vai cortar fio, tá? Não precisa deixar fio grande para costurar, porque a gente já deixou na cabeça, então não precisa, tá? Pode arrematar a peça e pronto, tá? Tá pronto o corpinho da nossa alcinha. Então, a gente vai partir para a parte de montagem, tá? A gente já crochetou aqui. Falta ainda o vestidinho, o lacinho e tal, mas a gente vai aqui montar a alcinha. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, aqui tem as orelhinhas, tá? Primeiro a gente vai montar a cabeça, tá? Então, aqui a gente tem as orelhinhas, o focinho e a cabeça aqui, tá? Já tá cheinha, do jeitinho que no caso eu quero, mas aí vocês veem aí a quantidade também que vocês querem, tá? Aí aqui é o focinho. Aí aqui a gente vai colocar ele aqui, ó. Costurar ele aqui. Mas antes, a gente tem que fazer aqui, bordar o focinho, né? Aquele focinho menor na cor preta aqui. No caso, eu vou utilizar esses focinhos aqui, ó. Eles são como os olhinhos. Eles têm uma trava de segurança. Eu não sei, assim, dizer pra vocês numeração, não sei como é que funciona. Eu vi aqui pelo tamanho. Eu gostei mais desse tamanho, eu acho que fica melhor. Mas nada impede, vocês podem fazer o triângulozinho aqui com linha e agulha normalmente, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou aqui, por exemplo, aqui é o meio, né, do focinho. Então, eu conto aqui uma carreira, duas carreiras. Então, eu vou colocar ele aqui. Aí, eu vejo aqui o meinho dele também. Mais ou menos. Faço um buraquinho, tá? Que precisa que faça um buraquinho também, porque é igual que o olhinho. Aí, vamos aqui colocar. Tá? Ó. Assim que funciona. Tá? Eu gostei desse aqui, mas aí daí a mesma coisa. Se você achar que não ficou legal, que quer botar de outro jeito, pode colocar para depois colocar a trava de segurança, tá? Então eu vou aqui ajeitar o meu, colocar a trava de segurança e depois eu volto pra gente, porque tem que fazer ainda um bordadinho com linha mesmo. Então agora a gente vai bordar aqui o focinho, tá? Essa parte aqui do focinho, ó, coloquei já, tem a trava de segurança, tá? Aí, eu venho aqui com agulha de tapeçaria e linha de bordar. Vou colocar minha agulha bem aqui, tá? Deixar um pedaço aqui para arrematar o fio. Aí, aqui é bordado, é a mão livre, né? Vocês vão aqui vendo mais ou menos onde vocês acham que vai ficar legal. Tipo assim, eu acho que aqui vai ficar bom. Aí eu já saio com uma agulha aqui para fazer aquele sorrisinho, né? Fazer tipo, não é um sorrisinho, mas fazer a carinha, bordar assim o rostinho.
né? Assim. E aí, no caso, ó, pra ele vir aqui. Aí daí você vem aqui, aí sai aqui desse outro lado pra ficar bem parecidinho, tá? Aí você vai vendo, se você achar que não ficou parecido, você vai desmanchando, faz de novo, tá? Aqui tem que ter um trabalho de paciência mesmo e aos pouquinhos você vai vendo a melhor maneira. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, insere a agulha aqui e vai vendo, tá? Eu vou bordar aqui o meu, mas eu acho até que tá bom. Eu gostei, tá? Mas eu vou bordar, vou fazer o arremate aqui direitinho. E depois eu volto pra gente costurar isso na cabecinha, tá? Mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, aqui eu já terminei, tá? De bordar o focinho. E agora a gente vai aplicar isso aqui na cabecinha, tá? Aí aqui tem o fio pra costurar, tá? Deixa eu afastar isso. Ah, isso aqui é o da cabeça, tá? Fio pra costurar que a gente deixou e a agulha, tá? Aí eu gosto de sempre fazer assim, porque aqui a gente, como a gente fez bordou o focinho antes, tá? Aí aqui a gente vai ter que acertar bem direitinho assim, ó, no meio dos olhinhos, tá? Bem de maneira proporcional. Aí o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de alfinetar, tá? É bom você ter alfinete aí pra auxiliar. Aí eu vou aqui, coloco o alfinete, tá? Então, a gente já sabe que a gente quer aqui. Que tem que ser mais ou menos aqui que a gente tem que a nossa peça tem que ficar, tá? Aí você vai costurando. Então, como é que a gente vai fazer? A gente coloca aqui a linha na agulha. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com essas agulhas assim de plástico. Se vocês tiverem oportunidade na cidade de vocês de comprar nos armarinhos, hoje em dia é muito comum nos armarinhos ter, porque ela não machuca, porque eu me machuco muito, né? Então eu quebro unha, enfim, eu vivo me machucando. Aí, como que eu faço costura de focinho? Né, de amigurumi, porque antes eu fazia costura normal, aí ficava aquela costura aparente aqui, né, mas hoje em dia eu não gosto mais de fazer assim, então eu passo fio aqui pra dentro, né, aqui, se não tiver, tá, aqui pra baixo, aí o que que eu faço? Vou aqui, me baseando aqui por onde eu alfinetei, né, eu vou aqui, dou um pontinho, aqui, ó. Dou um pontinho aqui na cabecinha, tá? Dou um pontinho assim, ó, na cabecinha. Aí, puxo a minha linha toda. E venho aqui e dou aqui um pontinho, aqui, ó, no focinho, tá? Aí, vem e puxo minha linha. Aí, eu vou e insiro aqui a agulha no próximo buraquinho do ponto, do focinho, tá? E assim eu vou fazendo até por toda a volta, tá? Assim eu vou fazendo. Eu dou um pontinho na cabeça, novamente, e venho aqui, dou um pontinho na cabeça
e venho aqui no focinho, tá? Vou fazendo assim. Ó. Aí passa ele pra baixo de novo aqui, ó, com a agulha, dessa maneira, tá? Assim, ó, aqui vocês podem observar, aqui já tá colocado, né, na cabecinha. E ele já tá preso, e ele não fica aquela costura aparente. Ele fica mais invisível, né, digamos assim. Aí aqui tem outro detalhe, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando faltar aqui um pouquinho só, deixa eu pegar aqui uma agulha para mostrar para vocês. Quando ficar faltando assim um pouquinho só para fechar, aí você coloca enchimento, não precisa colocar muito, mas põe uma quantidade de enchimento aí boa para poder fechar completamente, tá? Eu vou aqui tentar fazer o meu e aí eu vou, quando eu tiver já terminando, eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Outra coisa que eu queria falar é que, tipo assim, se vocês forem fazendo, aí ver, ficou torto, focinho, não ficou do jeito que eu gostei. Aí você vai, desmancha tudo de novo e faz tudo de novo. Como eu falei pra vocês, trabalhar com esse tipo de bichinho requer paciência. Então você vai, faz, às vezes não dá certo, você tem que desmanchar e fazer de novo. E assim você segue fazendo, tá? Ó, aqui eu já fui costurando, né? Aí aqui ficou um espacinho, tá? Aí você vai botando enchimento, assim, e vai aqui ajeitando e tal, o enchimento, vendo se tá bom, se vocês acham que precisa de mais, tá? Um focinho não é interessante botar muito enchimento não, tá? Pode ser aí menos. Aí assim você põe enchimento até onde você quer e termina aqui de fazer a costura, tá? Agora a gente vai fazer aqui a costura das orelhinhas, tá? Aí aqui o importante é vocês deixarem aqui essa distância aqui, olharem bem direitinho, aqui do meio da cabeça, tá? Tem que ser uma distância aí equivalente. E aí você marca com alfinete, tá? Eu gosto muito de trabalhar com alfinete. Eu sempre trabalho, principalmente nessa hora aqui de montar, com alfinetes que me ajudam muito, tá? Daí eu utilizo essa agulha aqui, a agulha de tapeceiro, e costuro normalmente as orelhinhas aqui, tá? Na cabeça. Agora, já com aqui a cabecinha montada, já as orelhinhas já costuradas, né? A gente vai aqui costurar a cabecinha pronta ao corpinho, tá? Dessa maneira aqui. Aqui também vai ser a mesma história do focinho, né? A gente vai colocar aqui, tem a mesma quantidade de pontos que a gente terminou aqui e a mesma quantidade de pontos aqui do corpinho. Então, a gente manter esses dois assim bem certinho, tá? Aí aqui tem fio, ó, que eu deixei a gente deixou pra costurar dessa maneira. Também facilita muito também vir aqui e alfinetar, né? Por exemplo, aqui na frente, você vem aqui e alfineta onde que você vai costurar, né? E assim você vai fazendo, tá? Aí, ó, por exemplo, aqui. Aí aqui é a linha que eu deixei. Você pega uma agulha de tapeceiro, tá? Uma agulha aí qualquer. Tá? Aí a cabeça, para costurar, ela é bem simples, né? Ponto a ponto. Não tem muito o que fazer, não. Tá? De diferente. Eu gosto de passar sempre a linha para trás. Pra dentro, no caso. Aí aqui você vê mais ou menos, vai vendo se tá certinho, se a cabeça tá certinho no corpo. Ah, tá. Aí você
Vem aqui, ó, sua linha tá na cabeça, vamos vir aqui no primeiro pontinho, né? Aí você insere a agulha aqui no primeiro pontinho, e assim você vai fazendo. Tá, a linha tá no corpo. Agora eu vou no outro pontinho da cabeça. Dessa maneira aqui. Então, é um pontinho de cada passada, tá? Aí vocês vão avaliando aí se tá certinho, se tá direitinho, se não vai ter, desmancha de novo, os pontos e aí costura de novo. É um trabalho que requer paciência, tá? Isso por toda a volta. Então, vou fazer aqui a minha costura e depois volto pra mostrar pra vocês como que ficou. E daí a gente continua porque ainda tem os detalhezinhos a fazer, tá? Aqui, ó, eu voltei antes de terminar a costura, mas para falar para vocês um detalhe, tá? Tanto no corpinho quanto na cabecinha, eu não ponho enchimento até muito enchimento, assim, às vezes até a quantidade suficiente que eu quero, porque atrapalha para costurar. Então, quando tem esse, como a gente fez no focinho, quando falta assim, esses pedacinhos assim só para terminar a costura, aí eu vou colocando mais enchimento, tá? Até ficar a quantidade que eu quero, tá? Só aí para vocês não esquecerem desse detalhe. Porque aqui, chegar aqui no fim da costura, você vai arrematar e vocês podem esquecer, né? Agora, vamos lá fazer o vestidinho aqui da alcinha. Então, com a linha rosa, né, cor de rosa, com fio rosa. Eu fiz aqui um cordão de correntinhas, tá? Aí eu fiz aqui só mesmo que ele desse pra fazer a voltinha no corpo, no corpinho dela, a cinturinha aqui, tá? Desse tamanho aqui, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui essa volta, digamos, aqui, né? Ó, a gente vai fechar aqui um círculo. Na primeira correntinha, vem aqui e faz um ponto baixíssimo, né? Deixa eu botar aqui pra ficar melhor. Pronto, faz um ponto baixíssimo, tá? Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer com pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas pra dar altura, tá? O ponto. E vou inserir aqui pra começar a trabalhar. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 pontos altos numa corrente, na próxima um ponto alto. 2 pontos altos, um ponto alto, até a carreira, completar a carreira toda, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, aqui a gente fez 2 correntinhas para dar altura, mas eu não vou contabilizar essas correntinhas como ponto alto, então eu vou começar aqui com 2 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos altos normalmente, fazendo de conta aqui que eu não tenho essas correntinhas, tá? Vou fazer aqui 2 pontos altos normalmente. Pronto. E na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima, 2 pontos altos, e assim eu sigo até o final, tá? Contornando todas as correntinhas aqui. Quando eu chegar aqui no final, que eu for emendar, eu emendo aqui na cabecinha, ó, do ponto, tá? Eu desprezo as correntinhas, porque daí vai ficar uma emenda melhor, vai ficar uma emenda mais bem feita, tá? Não vai ficar essas correntinhas aqui aparentes, como início de carreira. Então, aqui, a gente já fez aqui uma carreira de pontos altos, né? 2 e 1, 2 e 1, tá? Aí, quando chegar aqui no final, ó, vocês lembram que a gente fez aquelas correntinhas para dar altura? Então, a gente vem e faz um ponto baixíssimo, mas aqui em cima do primeiro ponto, tá? Não em cima das correntinhas, como a gente comumente faz, tá? Dessa maneira.
Aí, a gente vai fazer aqui mais 2 correntinhas para dar altura. E nesse mesmo ponto, a gente vai fazer um ponto, tá? Que vai se referir a ele. Para que depois essas correntinhas não fiquem aparentes. Aí, você vai fazer ponto sobre ponto, tá? Vai fazer mais 3 carreiras, tá? Então, a gente vai ficar aí no total de 4 carreirinhas, tá? Mais 3 carreiras. E eu vou fazer aqui as minhas, depois eu retorno para mostrar para vocês como foi que ficou, tá? E a gente dá continuidade. Então, aqui a gente finalizou a sainha, né? Aí, aqui a gente vai emendar a última carreirinha com um ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente vai fazer um acabamentinho, tá? Nesse finalzinho aqui. Então, o que que a gente pode fazer? Ó, um ponto baixíssimo aqui. Uma correntinha, tá? E no próximo ponto, a gente pode fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e assim até chegar ao finalzinho da carreira, tá? Pra ficar esse detalhezinho aqui bem, não ficar um bicote muito grande, mas ficar bonitinho assim, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e aqui no final só fazer aqui a emenda, né, e arrematar o fio, tá? E daí a gente segue para continuar o nosso trabalho. Agora, já com aqui a parte de baixo já finalizada do vestidinho, né? Com o biquinho aqui já feito. Eu gosto muito desse biquinho que ele é bem discreto e fica muito bonito, tá? Aí aqui, agora a gente vai fazer as alcinhas. Aí, como é que eu faço? Né, eu pego aqui uma fita métrica, uma régua, qualquer coisa. Aí, meço mais ou menos aqui o tamanho da minha, da parte de baixo, né, dessa sainha aqui. Aí, aqui, ó, eu dividi em mais ou menos 3 espaços, né? Aí, eu marco aqui 2 pontos, 2 com marcador mesmo, de ponto, tá? Os alfinetinhos aqui. E marco aqui na frente. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, depois de ter marcado, prendi aqui e fiz um cordão de correntes, tá? Aqui, ó. Um cordão de correntes. Aqui eu fiz 20 correntes, tá? Aí, depois de fazer 20 correntes, eu venho aqui, conto. Então, a partir da minha segunda corrente, eu vou aqui fazendo pontos baixíssimos, tá? A partir aqui da minha segunda corrente. Então, eu vou fazendo pontos baixíssimos em toda meu cordão de corrente, em todo ele. Até chegar aqui embaixo novamente, tá? Aí, aqui eu fiz, ó, já tem um pronto, né? Já fiz os pontos baixíssimos e tudo. Depois eu pego uma agulha de tapeçaria, como essa aqui, e com um pedaço de linha da mesma cor, eu venho e prendo aqui, tá? Formando a primeira alcinha. Mas, no caso aqui, eu vou prender assim, ó. Ela é em X, tá? Prender assim. E vou prender aqui na frente, tá? Ela vai ter que fazer um X, assim, pra fazer uns xizinhos nas costas, tá? Então, 20 correntes. Aí, em cima dessas 20 correntes, pontos baixíssimos, tá? Depois prender aqui. É importante vocês medir para ele ficar bonitinho, ficar igualzinho assim, ó. Fazer aqui a separação, a marcação com esses alfinetezinhos, que fica legal. Esse aqui na verdade nem preciso, só botei aqui para demonstrar para vocês, tá? Esse aqui já tá pronto. Aí, no caso, eu vou prender ele nesse alfinete aqui, nessa marcação aqui, tá? Aí, esse aqui, quando eu terminar, eu venho e vou prender aqui. Formando esse xizinho aqui, tá?
do vestidinho da nossa alcinha. Então, aqui, ó, já tá o vestidinho já pronto, tá? Já vesti aqui nela. Ó, que é o xizinho que eu tinha falado pra vocês, tá? Aí eu coloquei aqui um pouquinho de cola, um pinguinho de cola. Botei uns alfinetes, assim, pra segurar no cantinho certinho, tá? Aí, se você quiser uma saia mais compridinha, você faz. Se você quiser mais cheia de babadinho, dá pra fazer também. Aí, vocês vão escolhendo, tá? Agora, enquanto aqui seca a cola, tá? A gente pode ir aqui preparando aqui a parte do rostinho ainda, tá? Aqui eu fiz sobrancelha, então eu já fiz de um lado. Eu sempre marco com alfinete, tá? Eu gosto muito de trabalhar com alfinete. E aqui eu vou fazer esse lado junto com vocês, tá? Já fiz esse lado aqui, aí quando eu faço aqui, eu saio aqui, ó, na minha primeira marcação. Então, eu já posso tirar esse alfinete, porque eu já saí com a agulha, super fácil de fazer com a agulha aqui. Aí, eu venho aqui, insiro a agulha nesse outro alfinete, aqui. E já saio aqui pra arrematar, tá? Pronto, nesse ponto aqui. Vou puxando aqui. Vou tirar esse alfinete. Vou puxar aqui bem devagarinho, tá? Dessa maneira. Pronto. Tá? Tá pronta a sobrancelha da nossa ossinha, mas se vocês acharem, ah, não ficou bom, não ficou do jeito que eu queria, desmanche e faz de novo, não tem problema algum, tá? Aí, só arrematar aqui o fio, eu dou sempre assim, nozinho. Com a agulha mesmo, tá? Aí, saio aqui em outro lugar qualquer aí da cabeça, só pra... Ó, é que eu corto o restinho, o excesso de linha. Também eu corto esse excesso. Aí, eu pego com a ajuda mesmo da agulha, que até já sumiu. Eu já vou colocando aqui, ó, pra parte de dentro, pra não ficar aparecendo, tá? Desse jeito que fica aqui as sobrancelhas, tá bom? Agora, então, aqui, vou achar aqui essas coisas para não atrapalhar, tá? A gente vai fazer o lacinho da nossa alcinha. Então, vou fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar, então, 4 correntes, tá? 1, 2, 3, 4. Aí, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos, tá? Dentro do anel mágico. Então, aqui é o primeiro ponto alto duplo, tá? 2 voltas na agulha. Aqui é o segundo ponto alto duplo. E o terceiro, tá? Terceiro ponto alto duplo. Pronto. 3 pontos altos duplos. Aí, aqui a gente faz 1, 2, 3, 4 correntes. E prende aqui dentro do anel mágico com ponto baixíssimo, tá? Faz mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E repete. Então, a gente vai fazer o quê? 3 pontos altos duplos. Então, 1, 2 e aqui o terceiro. Deixa eu enganchar a linha aqui, o terceiro, tá? 3 pontos altos duplos. Aí, 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? E aqui, prender, pronto.
prender com ponto baixíssimo. Aí é que a gente corta um pouco de fio. Tá? Pode puxar esse fio aqui, porque a gente já terminou. E aqui a gente vai puxar o anel mágico pra fechar. Desse jeito. Aqui. Ficando assim o lacinho. Mas aí eu gosto de fazer aquelas voltinhas assim, ó, pra fazer a parte do meio do lacinho. Então, vou aqui dando voltinhas mesmo aleatórias, não tem um número, número certo de voltinhas, tá? Eu já vou usando aqui até aquele outro fio pra já ir escondendo, pra ele ficar assim, ó. Dessa maneira. Aí eu vou e arremato tudinho, tá? E eu coloco aqui, ó, costurar aqui na orelhinha da nossa alcinha, tá? Então, eu vou arrematar, vou finalizar aqui, aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou no final a nossa peça, tá? Hoje nós vamos ler aqui em, deixa eu ver aqui, Colossenses, capítulo 3 e versículo 15, tá? Diz assim a palavra de Deus: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Bom, dito isto, tá? Aqui tá a nossa peça, tá? Aqui eu já coloquei aqui o lacinho, tá? E o vestidinho aqui da nossa alcinha. Fica desse jeito, tá? O nosso trabalho. Tá? Deixa eu ver aqui, eu vou medir pra ver mais ou menos o tamanho dela. Ela não é muito grande. Deixa eu ver, vou botar aqui no vídeo pra vocês. Vamos lá, uns 19 centímetros mais ou menos, tá? 18,5, 19 centímetros, tá? Tem a versão dessa mesma alcinha aqui, com a roupinha pra menininho, tá? Ele vestido com a jardineira, só que um short e a blusinha é na cor amarela. Tá lá no meu Instagram, tá? Vocês podem ir lá e ver as fotos desse ursinho, tá? E verem qual que é que fica melhor. Mas é a mesma receita, só vai mudar mesmo que a gente fez, que eu fiz uma bermuda em vez de uma sainha, tá? Só isso. E não fiz o lacinho, logicamente, e eu acho que eu não fiz também as sobrancelhas, tá? Mas o resto é tudo igual, tá? E fica assim a nossa peça, é uma peça muito bonita e fácil de fazer. Então, agradeço a todos aqueles que puderam assistir o vídeo até o final. Peço que curtam, compartilhem com pessoas aí que estejam procurando ideias fáceis para fazer, né, de amigurumi. E muito obrigada a todos, tá? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe.